Olá, Isaminatel aqui, vamos junto! Estamos lendo O que Sobra, do Príncipe Harry. Esse é o vídeo 20 da leitura desse livro, que vai longe, é um livro comprido, mas cheio de coisas interessantes e aprendizados, né? Você tá gostando? Espero que sim, recomenda pros amigos, pras amigas, gente. Muito legal, né? E a gente vai falar agora do capítulo 43, ainda na parte 1 do livro, tá? Não lembro como fiquei sabendo sobre o primeiro a tentar entrar escondido na fazenda. Talvez por George, quando estávamos arrebanhando o gado, mas lembro que a polícia local capturou o intruso e se livrou dele. Dezembro de 2003. Os policiais se deram por satisfeitos, mas eu estava desanimado. Sabia o que vinha pela frente. Paparazzi eram como formigas. Nunca havia apenas um. E dito e feito, no dia seguinte, mais 2 invadiram a fazenda. Hora de partir. Eu devia tanto aos Hill. Não queria retribuir-lhes, arruinando a vida deles. Não queria ser o motivo para perderem um recurso mais precioso que a água, a privacidade. Agradeci a eles pelas 9 melhores semanas da minha vida e voltei para casa, chegando pouco antes do Natal. Ai, gente, que triste, que preguiça dessa vida de ter que ficar fugindo dos paparazzi, de não ter paz, de não ter privacidade, de não ter sossego. De verdade. E outra, como é que tem sanidade mental, hein? Como é que você cria inteligência e equilíbrio emocional se você é perseguido a vida inteira? Tenso, né? Fui direto para um clube na minha primeira noite. E na seguinte. A imprensa achava que eu continuava na Austrália e decidi que a ignorância deles me dava carta branca. Certa noite conheci uma menina e conversamos entre umas e outras. Não sabia que era uma garota da página 3. Esse era o misógino e objetificador termo usado para se referir às jovens seminuas retratadas diariamente na 3ª página do Sun, de Rupert Murdoch. Não teria feito diferença para mim se soubesse. Ela me pareceu inteligente e divertida. Saí do clube usando um boné de beisebol. Paparazzi por toda parte. Adeus, carta branca. Tentei me misturar à multidão. Andei casualmente pela rua com meu guarda-costa. Atravessamos a Praça St. James e entramos em uma viatura apaisana. No momento em que o carro andou, uma Mercedes com vidros pretos veio pela calçada e nos atingiu, quase numa colisão frontal contra a porta traseira do lado do passageiro. Percebemos o acidente vindo. O motorista não olhava para frente, estava ocupado demais batendo fotos. A notícia nos jornais no dia seguinte deveria ser sobre o príncipe Harry quase ser morto pela negligência de um paparazzo. Em vez disso, foi sobre o príncipe Harry conhecer e supostamente beijar uma garota da página 3. Além de um monte de comentários exaltados sobre a deprimente escolha do reserva por sair com uma mulher vulgar. O terceiro na linha de sucessão, com ela, o esnobismo, o classicismo era nauseante. A impropriedade das prioridades, inconcebível. Mas tudo isso serviu para fortalecer imensamente minha sensação de alegria e alívio em fugir outra vez. Ano sabático, parte 2. Dias depois estava em um avião para Lesoto e, melhor ainda, ficou decidido que eu poderia levar alguém. O plano, outrora, era ir com Hernes. Em seu lugar, agora, eu chamei George. Capítulo 44. Lesoto era lindo, mas também um dos lugares mais desoladores do mundo. Era o epicentro da pandemia mundial de AIDS e em 2004 o governo acabara de decretar estado de calamidade médica. Dezenas de milhares haviam perecido com a doença e a nação estava se transformando em um vasto orfanato. Aqui e ali viam-se crianças pequenas correndo de um lado para outro com um olhar perdido no rosto. Cadê o papai? Cadê a mamãe? George e eu nos candidatamos a ajudar diversas instituições de caridade e escolas. Ficamos ambos impressionados com as pessoas encantadoras que conhecemos, sua resiliência, sua altivez, sua coragem e seu ânimo diante de tanto sofrimento. Demos tão duro quanto na fazenda, com alegria e disposição. Construímos escolas, reformamos escolas, misturamos cascalho, despejamos cimento, o que fosse necessário. Nesse mesmo espírito de servir,
concordei um dia em realizar uma tarefa que de outro modo provavelmente teria sido impensável, uma entrevista. Se queria mesmo expor as condições ali, não havia escolha. Tinha de cooperar com a temida imprensa. Mas era mais do que cooperar. Seria meu primeiro tete-a-tete individual com um repórter. Combinamos de nos encontrar na encosta de uma colina verdejante de manhã cedo. Ele começou perguntando: por que este país, entre tantos lugares? Afirmei que as crianças de Lesoto estavam em dificuldades e que eu adorava crianças, entendia as crianças, então naturalmente queria ajudar. Ele insistiu. Por que eu adorava crianças? Arrisquei meu melhor palpite. Minha incrível imaturidade? Eu estava sendo leviano, mas o repórter riu e passou à pergunta seguinte. O assunto das crianças abriu passagem para o assunto da minha infância. E isso foi a porta de entrada para o único tema que ele, ou qualquer um, realmente queria saber. Você pensa muito nela ao fazer coisas assim? Desviei o rosto, olhei para o declive. Respondi com uma série de palavras desconexas. Infelizmente, já faz um longo tempo. Não para mim, mas para a maioria das pessoas, faz bastante tempo que ela morreu. Mas esse negócio que surgiu foi ruim. Todo o negócio que surgiu. Todas essas fitas. Estava me referindo a gravações que minha mãe fizera antes de morrer, em um tom quase confessional, e que tinham sido, havia pouco tempo, vazadas à imprensa para coincidir com o lançamento das Memórias do Mordomo. 6 anos depois de ser caçada e obrigada a se refugiar, minha mãe continuava caçada e difamada. Não fazia sentido. Em 1997, houve um acerto de contas nacional, um período de remorso e reflexão coletiva entre os britânicos. Todos estavam de acordo que a imprensa não passava de um bando de monstros, mas os consumidores também admitiram parte da culpa. Precisávamos todos agir melhor, concordou a maioria. Agora, meia dúzia de anos mais tarde, tudo estava esquecido. A história se repetia diariamente e afirmei ao repórter que era uma pena. Não a declaração mais impactante, mas representava a primeira vez que o Willie ou eu falávamos publicamente sobre mamãe. Fiquei admirado por ter sido o primeiro a fazer isso. O Willie sempre era o primeiro em tudo e me perguntei como aquilo seria recebido. Por ele, pelo mundo, mas sobretudo por papai. Nada bem, Marco me contou mais tarde. Papai era absolutamente contra eu tocar no assunto. Não queria nenhum dos filhos falando sobre mamãe, com receio de causar um alvoroço, distraí-lo do trabalho e talvez mostrar Camila sob uma luz desfavorável. Por fim, com um ar completamente falso de valentia, dei de ombros e disse ao repórter: má notícia vende. Simples assim. Falando em má notícia, o repórter agora se referia ao meu escândalo mais recente, a garota da página 3, claro. Ele mencionou que algumas pessoas queriam saber se eu realmente aprendera alguma coisa em minha visita à clínica de reabilitação. Havia me convertido, de fato? Não me lembro de ter usado essa palavra convertido, mas pelo menos um jornal usou. Harry precisa ser convertido? Harry, o herético? Mal consegui enxergar o repórter através da névoa vermelha de raiva. Por que estávamos tocando nesses assuntos? Afirmei qualquer coisa sobre não ser normal, o que deixou o repórter boquiaberto. Lá vamos nós. Eis aí sua manchete, sua dose de notícias na veia. Ele estava revirando os olhos e eu é que era o viciado. Expliquei o que quis dizer com normal. Eu não levava uma vida normal porque não era possível para mim. Até meu pai vive me lembrando de que infelizmente o Willie e eu não podemos ser normais. Afirmei ao repórter que ninguém além de Willie compreendia como era viver nesse aquário surreal, em que eventos normais eram tratados como anormais e o anormal era rotineiramente normalizado. Era o que eu tentava dizer, começava a dizer, mas então voltei a fitar o declive. Pobreza, doença, órfãos, morte, tudo se tornava irrelevante diante disso. Em Lesoto, fosse qual fosse seu problema, todo mundo era um ricaço por comparação. De repente senti vergonha e pensei se o jornalista seria suficientemente dotado de bom senso para ter vergonha também. Sentado ali, contemplando toda aquela miséria,
E falando sobre garotas da página 3, tenha dó. Depois da entrevista, fui à procura de George para tomarmos uma cerveja. Várias cervejas, litros. Acredito que foi nessa noite também que fumei maconha suficiente para encher uma sacola de supermercado. Não recomendo. Mas talvez tenha sido outra noite. É difícil ser preciso quando o assunto é uma sacola de maconha. Ai, gente, veja só como que esse cara tenta fugir, coitado. Fugir de si mesmo, fugir da própria vida, fugir da própria pele. Porque não tem paz, porque não tem a chance de ser normal, né? E tudo que fala vai ser usado fatalmente contra ele. Quando ele tenta se aproximar da imprensa para trazer evidência lá para aquela situação de socorro que ele foi sair em ajuda das vítimas de AIDS, de Lesoto, a coisa se volta contra ele, entra na vida pessoal dele e o povo quer só essa urubuzada, dessa fofocaiada. É muito triste isso, gente. É muito triste. E assim, como as pessoas são superficiais, como as pessoas, né, são banais, como é leviano tudo. Entra, por exemplo, nas ferramentas de redes sociais, seja de YouTube, de TikTok, de Instagram, e olha o que é que tem mais acessos, os conteúdos de trends que estão em alta. Geralmente não acrescentam muito na nossa vida. Que louco isso, não é? Que triste. Pega um BBB. Às vezes é interessante você ver alguma análise ou outra, alguma coisa ou outra, mas de fato, o que aquilo acrescenta na nossa vida? E, no entanto, é o que segura a audiência há tantos anos. Enfim, é a vida. Esta é a realidade. Mas eu queria que a gente pensasse sobre ela, não passar assim sem pensar, sem refletir. É olhar para isso e falar, uau, até hoje é isso. O que vende é isso. Tamo junto! Coloca aqui o que você pensa, me diz nos comentários e me espera, porque tem mais no próximo vídeo. Chá comigo, que eu leio pra você. Um beijo, gratidão sem limites.